Paulinho. Paulinho. Pode. Tem cadeira aí, por favor. Faltando cadeira. Bom, gente, primeiramente, boa noite. Boa noite. Realmente, numa segunda-feira, 19h30, ter uma plateia dessa diversificada, fala aqui para a explanação do Guaraná, significa que ele está prestigiado para o banco. É uma honra também. Muito bem. Bom, primeiramente eu quero fazer uma colocação em relação às lideranças de Copacabana aqui presentes. Começando pela parte alta de Copacabana, depois chegando na parte baixa e depois finalmente na orla. Então eu quero agradecer aos representantes do Cantagalo, Pavão e Pavãozinho. Liderança essa de uma família de mais de 80 pessoas e 60 anos na comunidade, é um prestígio tê-los aqui. A segunda comunidade, a comunidade do Tabajaras, a grande maioria nascida e criada. E finalmente, fechando a parte alta de Copacabana, com a liderança da Babilônia e Chapéu Mangueira. Obrigado. Bom, gente, agora eu quero falar na parte baixa, mais conhecida como asfalto, as grandes lideranças que aqui estão presentes, que eu até coloquei aqui, porque eu não posso esquecer ninguém, de repente vou me tornar na cara. Não vou mencionar nome por nome, senão ficaria aqui uma eternidade. Mas quero agradecer os representantes do comércio. Obrigado pela presença. Quero também agradecer aos representantes dos quiosques, na pessoa do seu Jorge Dibe lá. Os representantes dos clubes de Copacabana, principalmente começando pelo presidente do Olímpico, Matias. Também pelo presidente deste clube, que tem nos servido ao longo do tempo, cedendo esse lugar, o Carvalho. Finalmente, ao Clube dos Marimbás, ao qual eu pertenço, o diretor Aníbal, empresário e diretor Aníbal. Bom, gente, eu falei na parte alta, falei na parte baixa, agora eu vou chegar na orla, os representantes da orla. Nós temos aqui muitos atletas. E antes de chegar nos atletas, eu vou chegar primeiro na ciclovia, embora alguns não estivessem presentes hoje, mas há um pedido do Jair, e que a gente procura lá na frente fazer uma melhor organização da ciclovia, né, Jair? Essa é uma demanda também que nós temos. E descendo para a areia de Copacabana, a grande areia de Copacabana, nós temos grandes atletas aqui, atletas estes profissionais e amadores, de várias modalidades esportivas. Temos um representante aqui da Seleção Brasileira de Basquete, o Almir. Obrigado pela... Temos aqui nosso campeão do Circuito Nacional de Vôlei e organizador dos eventos do Guaraná, o Oscar. Temos também o campeão de beach soccer do Vasco e da Seleção Brasileira, o Bueno.
gente, e finalmente os atletas amadores, no qual eu estou incluído. Então, por que eu cheguei aqui na areia? Porque da parte alta e da parte baixa, o ponto de encontro de esporte e lazer é na areia de Copacabana. Então, ali que há a grande integração social, uma tremenda elasticidade social, onde nós encontramos um porteiro e um engenheiro, um médico, todos aglutinados no prol do esporte. Isso é uma coisa muito legal, muito bacana. Então, de forma que eu não vou me alongar muito, mas eu queria tocar nesse assunto rapidamente, porque desde o governo anterior, se não me engano, em 2007, nós não tivemos uma organização física e estrutural na praia de Copacabana. Quer dizer, em toda hora, mas basicamente. Então, em função das várias demandas que nós tivemos ao longo desse tempo, nós resolvemos, senhor vereador, criar uma associação, como nós temos a Associação de Moradores. Nós não tínhamos representatividade na praia, 6.000 jogadores totalmente dispersos. E nós criamos essa associação chamada APEP, em que a gente pretende ter uma representatividade junto à prefeitura, ao comitê gestor da orla, e essa APEP, da qual eu faço parte, sou presidente. Tenho também a honra de contar com o Marcos Pessoa, um grande atleta, como diretor de esporte, e o Monfó como diretor financeiro. De forma, senhor vereador, Guaraná, senhor pelo respeito, nós pela idade. Vou passar a palavra para que doravante o Guaraná seja o vereador de Copacabana. Que ele possa, nós temos certeza que vai para o 4º mandato e é o braço direito do prefeito, que ele possa nos olhar de cima a baixo de Copacabana. Guaraná? Queria agradecer muito a Paulinha aqui, a oportunidade de estar aqui hoje, reunindo uma plateia bem representativa de um bairro que talvez é o mais carioca dos bairros do Rio. Eu sempre gosto de falar um pouco do meu passado para a gente chegar até o dia de hoje, para mostrar mais ou menos por que eu estou aqui hoje. Falar do lado pessoal, acho que todo mundo tem um pouco de Copacabana na sua história, né? E eu tenho muito marcado na minha infância. Eu sou nascido e criado aqui em São Paulo. Minha família é formada em carioca. Aliás, é bem difícil achar alguém da minha idade que tenha os pais e os avós todos cariocas. Porque essa é uma cidade da capital, recebe muita gente fora, e recebe muito bem a ponto das pessoas quando chegam aqui, em 1 ou 2 semanas já viraram carioca. Quantas vezes você chega aqui um gringo, né? Eu sou carioca, né? Começa aquele negócio. Então isso é uma coisa muito boa. E Copacabana representa muito isso. Copacabana é o retrato do Rio de Janeiro lá fora. Né? Mas eu tenho a família toda dos cariocas, então até o nível dos meus avós. Então acaba dentro da família, por mais que tenha muita gente tem muita gente aqui. Eu tenho, do lado do meu pai, tem um copacabanense histórico, que é o Braguinha, tinha Copacabana no coração, cantor das marchinhas, das músicas, todas aqui. E tem uma figura que não é muito conhecida, mas também uma pessoa moradora aqui de Copacabana. Aí pelo lado da minha mãe, antes da minha mãe e meu pai se conhecer, que era o Dr. Alberto Ribeiro, que era parceiro do Braguinha nas músicas dele, só que o Braguinha era muito mais marqueteiro, não aparecia muito mais. Inclusive o Dr. Alberto Ribeiro já era grupo, aí na época tinha Carnavais, Fantástico e tal, tinha a revista Manchete, sempre saiu o Braguinha com a mulata esplendorosa do lado, e ele era casado, e a esposa dele sempre falava, não, isso aqui é tudo, Dr. Alberto Ribeiro, então, sempre jogava para cima. Mas era o outro, o filho do Dr. Alberto Ribeiro, faleceu depois,
ou 3 anos, era funcionário da prefeitura, mas a esposa dele, minha tia, continuou morando aqui na Pompeu Loureiro, uma daquelas vilinhas da Pompeu Loureiro. E ali era a casa do Dr. Alberto Couto, que a gente frequentava muito. Então aquelas marchinhas, as músicas aqui de Copacabana sempre povoaram assim, a minha infância, muito. Eu via muita serete na casa da minha avó, os dois. Né? Então esse é um pouco o lado pessoal. Né? Apesar de eu morei em Viagem de Botânia, morei em Botafogo, Copacabana nunca morei, mas o carioca morador da zona sul aqui, nunca teve namorada em Copacabana, isso daqui sempre é dúvida. Então, fiquei muito na adolescência por aqui e sei que carinho que as pessoas que aqui vivem têm por esse bairro. Né? Eu acho que é vitrine para o mundo inteiro, as pessoas do mundo inteiro cobiçam esse bairro aqui, imagina o quanto as pessoas daqui gostam e amam esse bairro aqui. Mas aí, falar do outro lado, lá da política, o que levou a estar aqui? Eu sou de uma família de classe média carioca, não tem político nenhum na minha família, eu não participei de política estudantil, que é aquela turma que fica na faculdade fazendo aquele movimento, nunca tive nada disso. Pelo contrário, eu fiz engenharia aqui na PUC, na Gávea, e na década de 90, no começo da década de 90, o país, em exceção, levava um baixo astral enorme para a minha área profissional, que era a área de engenharia, mas de projeto. Eu sempre fiz projeto de novas fábricas, novos usinas, de engenharia mecânica, então não era projeto de construção civil, era de novos usinarias. E o país que está em recessão, ele não contrata novos projetos, porque quem contrata um projeto de uma nova fábrica no país que as fábricas que existem estão ociosas. Né? E aí, no meio profissional todo, a gente falava assim, isso é culpa dos políticos. Né? Essa turma que não toma as medidas necessárias ao crescimento econômico, né? Acaba gerando esse tipo de problema para a gente aqui. Só que aí você vai debatendo, discutindo, você acaba refletindo, chegando à seguinte conclusão: bom, tudo bem, os políticos são ruins, não tomam as medidas necessárias, mas quem vota os políticos lá somos nós. Os políticos ruins, eles sempre têm apoio dos empresários ruins ou da parte ruim da sociedade por causa de um tipo de negócio de interesse que se tem. Né? Tem dinheiro, tem apoio, e vão continuar fazendo bem. Os políticos que procuram trabalhar corretamente, em geral, deveriam ter o apoio das pessoas de bem. Só que acontece, as pessoas de bem olham a política, tanta confusão, tanta coisa ruim, ficam indignadas e acabam se afastando da política. Ficar indignado tem toda a razão, está correto, é muito coisa ruim que a gente vê. Você liga o jornal hoje, você vai ver coisa ruim. Você abre o jornal amanhã, você vai ver coisa ruim. Agora, a solução do problema não é se afastar, é se aproximar e tentar eleger uma turma com a qualidade melhor. E foi o que eu fiz lá em 92. Eu entrei no comitê na rua Jardim Botânica, onde mora minha avó, saí da casa dela, estava indo para casa, em Botafogo. E aí passei em frente ao comitê de um cara que eu achava que era um cara preparado, então não tinha muita chance de ganhar, tinha 3% de voto, e entrei nesse comitê. Quando eu entro nesse comitê, me apresentaram o coordenador do grupo jovem, o tal de Duda. O grupo jovem eram 3 pessoas, ele mais 2. Quando eu entrei, era ele mais 3. Porque é um comitê de quem não vai ganhar a eleição, não tem ninguém, muito vazio. Eu acho que foi sorte ou destino que me fez entrar ali e me fez ser apresentado a ele, porque eu fui identificando nesse cara as características positivas que eu achava para um bom político. Indignação com as coisas que estão erradas, correção, vontade de trabalhar, garra, dinamismo. E aí a gente foi estudando bem ali, fui ao longo do tempo, fomos formando ali uma parceria até o momento que ele foi chamado para ser subprefeito da Barra de Jacarepaguá. Ele me chamou para trabalhar com ele e eu, no primeiro momento, disse não. Falei, não, foi meu emprego, minha vida, para que eu vou mudar, né, a minha carreira profissional aqui? Só que ele, uma das características é não aceitar o não como resposta, foi insistir, e eu acabei entrando junto com ele na subprefeitura, foi dia 2 de janeiro de 93, era um sábado, ele emendou no feriado, do dia 1º, sexta-feira, com sábado e domingo,
Gustavo já começamos a trabalhar, e já não era mais o Guto, era o Eduardo Paz, e aí a gente começa a nossa carreira política. A gente começou trabalhando ali naquela área de Jacarepaguá, em Barra da Tijuca. Ao longo de 16 anos a gente acabou traçando um projeto político que levasse o Eduardo à cadeira de prefeito da cidade, e durante esses 16 anos a gente foi não só brigando por esse projeto, mas foi defendendo a cidade de várias coisas. Eu posso destacar várias coisas, quando o Eduardo foi secretário de Meio Ambiente, quando o Eduardo foi secretário de Esporte, no meu trabalho como vereador, na defesa do planejamento urbano, que é fundamental para a cidade. Para Copacabana já não adianta muito. Na verdade, Copacabana, se tivesse tido um planejamento, talvez não tivesse as mazelas que tem hoje. Se Leblon, Ipanema, o resto da cidade para lá, tivesse tido planejamento, o Leblon foi um pouquinho mais planejado, mas se Ipanema tivesse tido planejamento, Copacabana não sofreria esse problema todo de bairro de passagem também, além do adensamento é isso. Então, na Câmara, eu acabei me destacando como o vereador principal na área de planejamento urbano, né? Pelo destaque e pelas posições ocupadas, pelo interesse naquilo que é a maior função da Câmara de Vereadores. Mas o Eduardo, como vereador, como secretário de Meio Ambiente e de Esporte, ou como deputado federal, também veio brigando pelas coisas da cidade. Eu destacaria, tem uma briga do Eduardo que eu acho que é muito importante, apesar da visibilidade na época ter sido pequena. Hoje, a turma de Brasília, ou a turma do resto do país, fica tentando roubar os royalties do Rio, né? Aquele dinheiro que é nosso, pelo fato do petróleo estar aqui. Não pode entrar, compensar algum problema que eventualmente essa exploração possa trazer. A movimentação econômica, um monte de gente vem morar aqui, movimento de aeronave, movimento de barco, todos esses movimentos para permitir que o Estado invista. Minas Gerais tem royalties do minério, né? Assim como, sei lá, o pessoal que mora no entorno do Lago de Itaúí tem os royalties da energia elétrica. E o Rio de Janeiro tem royalties do petróleo, tem que ter. Agora, nessa luta que tentam roubar esse dinheiro do Rio, essa é uma luta que a gente está com a queda de braço tremendo. Algum tempo atrás, tentaram levar daqui do Rio a Agência Nacional do Petróleo. Se a Agência Nacional do Petróleo vai embora daqui, consequentemente vai embora a Petrobras, ou o comando, vai embora a Shell, vai embora a ESSO, vão embora as empresas de petróleo, com todos os seus impostos, seus empregos, né, qualificados, essa turma toda indo embora. E vai embora esse sentimento de defesa do Rio e, consequentemente, nossa briga pelo setor de royalties também ia ser muito mais fraca, né? Então isso mostra o quanto é importante a gente defender. E a ANP ficou aqui por causa do deputado federal Eduardo Paes, na época que foi a pessoa que levantou essa bandeira, batalhou e conseguiu manter a ANP aqui no Rio. Mas o grande projeto que a gente tinha era de chegar na cadeira do prefeito, que é o lugar mais poderoso que permite a gente fazer muita coisa. E eu tive 3 mandatos de vereador. Desses 3 mandatos eu busquei ajudar o Eduardo a chegar onde chegou. E por que eu fiz isso? Se a grande maioria dos vereadores busca estar próximo do prefeito que está sentado na cadeira para conseguir a intervenção, seja ele asfalto, iluminação, megafone de praça, alguma coisa na hora, no meio da cidade, e essas intervenções pontuais, que são obrigações do poder público, essas intervenções pontuais acabam levando para o vereador o destaque, ele acaba ganhando um voto e ganhando esse voto de se elege. Só que eu acho que é errado você ficar pensando em cada eleição só na eleição seguinte. Aí você se elege e pensa, agora, o que eu vou fazer? Se elege de novo, pensa o que eu vou fazer. Você precisa ter, primeiro, um grupo de pessoas que pensem da mesma forma e fortalecer esse grupo para defender um conjunto de ideias e vá melhorar a vida das pessoas de acordo com aquilo que você pensa, né? Esse é um trabalho que deveria ser feito pelos partidos políticos. O problema é que aqui no Brasil, com a legislação eleitoral, do jeito que é, o sistema eleitoral montado do jeito que é montado,
volto a dizer que ó, só no Brasil tem o sistema eleitoral de votação em lista aberta como é no Brasil. E por isso que essa bagunça, por isso que os partidos não representam o conjunto de ideias. Né? O eleitor, ele vota na pessoa por causa das ideias que essa pessoa representa. O ideal dos partidos representassem esse conjunto de ideias. Mas como o sistema eleitoral leva os iguais a brigar um contra os outros, meu principal adversário, o vereador, meus principais adversários do vereador, são as pessoas mais parecidas comigo que estão no meu partido. E aí acaba que depois eu entro no parlamento, e essas pessoas entram também, como você brigou muito na época eleitoral, que é a época que te coloca lá, você não vai ser parceiro da pessoa que pensa igual a você. Então vira essa bagunça que se tem aqui. E por mais que as pessoas falem assim, ó, Paraná, mas tem alguns partidos que conseguem ter uma certa coesão nas ideias. Eu falei, qual é o partido? Aí me deram logo com o PV como exemplo. Tá bom, o PV é um partido que tem uma certa coesão. Aquela marca de defesa da bandeira ecológica, tá legal. Quem é o líder do PV no Congresso Nacional? A grande liderança que fala do PV e tem um mandato parlamentar no Congresso Nacional. É o filho do Sarney. O Sarney que já não é tão PV assim, né? Já começa... Então, eu não estou fazendo qualquer crítica a esse tipo de coisa, mas uma crítica ao sistema. Então eu, ao longo desse tempo, pensei, como é que a gente faz para conseguir ter alguma coesão na ação? Vamos trabalhar em grupo político aqui, a gente vai andando, caminhando, defendendo as ideias de recuperação da nossa cidade, de melhorias, de entrega do espaço urbano para o cidadão, né? É o que a gente sempre defendeu desde o primeiro dia que a gente entrou até o dia de hoje, o dia que a gente assumiu a prefeitura, e ao longo desse tempo teve momentos que a gente conflitou com o poder para poder continuar defendendo essas ideias. Eu lembro do dia que eu pedi demissão da subprefeitura da Barra, porque naquele momento a gente estava o governo era do Cone começava a conceder áreas públicas, jardim, para botar coisa de gasolina em cima. Mas eu sempre defendi esse espaço urbano para a população. Inclusive, às vezes, quando você tem qualquer tipo de ocupação irregular, seja mais pobre, mais rico, como é que você entrega um canteiro para você botar uma coisa de gasolina em cima, né? Então, não estava em coerência com as ideias que eu tinha, mesmo que o cargo de subprefeito fosse me garantir uma eleição para vereador tranquila. Falei, não é isso que eu quero. Porque depois, que ideias eu vou defender no momento que eu tenho mandato conquistado com um cargo onde você não estava defendendo as ideias que você gostaria de defender, né? Então eu saio de lá. E aí eu passei esses 3 mandatos ajudando o Eduardo a chegar onde chegou. E a vantagem de você ter um grupo é que o Eduardo chegou à cadeira de prefeito sem precisar de alguns apoios que eventualmente pudesse amarrar ele e pedir que ele tomasse certas atitudes na hora que ele estivesse sentado na cadeira de prefeito. Vou dar um exemplo grande aqui, setor de transporte. O setor de transporte é um setor que está muito próximo dos políticos há muito tempo, né? E por isso mesmo nunca se tentou enfrentar essa turma. A gente, pela primeira vez na história, fez a licitação das linhas de ônibus aqui no Rio. Quando a gente faz essa licitação, os empresários, com medo de perder o negócio deles, acabam botando o preço do bilhete do Carioca lá embaixo. O bilhete do Carioca é o mais barato de todas as capitais do país. Para fazer uma comparação, as linhas aqui são comparadas às linhas de São Paulo, né? São Paulo tem o dobro da população, tem gente e tal, mas as linhas, o índice de passageiro por quilômetro é mais ou menos o mesmo, né? Então o preço da passagem deveria ser mais ou menos o mesmo que o Rio. Em São Paulo a passagem é 40% mais cara que o Rio e a Prefeitura de São Paulo ainda bota o imposto dos paulistanos, bota 1,5 bilhão por ano direto nas empresas a título de subsídio, dizendo que essa passagem, que lá é 40% mais cara, não consegue suportar o custo dos ônibus rodando lá, um absurdo. Então, a gente entra, licita, faz o bilhete único e começa a modernizar o sistema. Aí, aqui a gente começa a botar o VRS. O VRS melhorou muito a vida de quem anda de ônibus, né? Mesmo que não anda de ônibus, que anda de táxi,
né? Pode andar. O carro ficou preso ali no engarrafamento. Mas o tempo gasto pelos carros também não aumentou. A gente tem essas medições da CETIM. O problema é a sensação de ficar preso enquanto tem uma pista que está livre ali do lado. Você fica com a tentação de ir. Mas o tempo médio dos carros gasto também permaneceu dentro. Para não dizer que permaneceu igualzinho, no horário de rush da manhã, aumentou em 30 ou 30 e poucos segundos o tempo gasto para um carro, em média, atravessar a Nossa Senhora de Copacabana toda. Mas é só isso? Não. Porque aqui a Zona Sul já está muito ocupada e é muito difícil fazer uma mudança estrutural nova. A gente lançou o BRT. O BRT está ligando Santa Cruz à Barra da Tijuca. É o primeiro e esse já está pronto. Semana que vem, ou daqui a 2 semanas, vai ligar Campo Grande até a Barra da Tijuca também. Já está em construção o BRT de Barra da Tijuca, passando ali pelo Jacarepaguá, Madureira, vem até Ilha do Governador. Tem outro que também já está em obras, sai do Recreio, fura do Pneu Novo, maciço da Pedra Branca, embaixo da Serra do Catonha, sai em Magalhães Paz e Deodoro, na Avenida Brasil. E tem outro que vai da Avenida Brasil até o centro da cidade, passando pela Francisco Picard, Presidente Vargas, vai até o aeroporto de Santos Dumont. Você pensa assim, o Copacabana com isso? A cada 1.300 carros que deixarem de sair da Barra da Tijuca, Barra da Tijuca não tem transporte mais, não tem trem, não tem metrô e não tinha BRT. Agora vai ter 3 linhas de BRT, sendo que 2 delas interligadas com o Trem Brasil, que vai chegar no centro da cidade, e vai ter a linha 4 do metrô. Então as pessoas dessa baixada, de Jacarepaguá e Barra, vão ter opção de transporte de alta capacidade. Cada 1.300 pessoas que largarem o carro, pegar BRT ou pegar o metrô, são 1.000 carros a menos na rua, vindo para cá. Então esse fluxo, bando de gente que passa a trabalhar, eu sei que toda eleição eu pego ali na Princesa Isabel o panfleto, e encontro um monte de gente na Barra passando. Não, sou lá do Nova Ipanema, então quando você botar essas pessoas no transporte de alta capacidade, e por que as pessoas vão largar o carro para andar no transporte? Porque vão chegar em menos tempo. É muito mais barato e o tempo é muito menor. O ar-condicionado, o conforto. Então você melhora a cidade como um todo. Né? Você vai ter a opção do metrô e você vai ter a opção do BRT também para ir para o centro da cidade, além de se comunicar com a zona norte da cidade e a zona oeste, né? Possibilitando você desenvolver movimentos econômicos lá também para evitar que as pessoas venham para cá. Né? Então essas coisas todas só estão acontecendo porque a gente conseguiu ter um prefeito que tem liberdade de enfrentar esse cartel da turma de ônibus, coisa que nunca aconteceu aqui. Só para a gente ter na cabeça o que aconteceu ao longo desse tempo, a gente vê uma foto do Leblon de Ipanema antigo, você vê aquele areal enorme, aquela linhazinha de bonde, né? Aí eu faço a pergunta assim, para que tem bonde num lugar que não tem construção? Transporte para quê? Para valorizar os terrenos que você tem vendidos, né? E num lugar onde precisava de bonde, não tinha. Então naquela época surgiram lotações que deram origem a esse sistema de ônibus, que é um sistema totalmente desorganizado. E por isso você tem esse tipo de confusão que a gente começa a resolver agora. Na área de saúde, a mesma coisa. Na área de saúde, todo mundo fala que é um grande problema da cidade. Aí você pergunta para as pessoas assim, mas onde você identifica esse problema? Os hospitais não funcionam, não conseguem atender, tem uma fila enorme. Tá bom. Essa fila de hospital não é em função da falta de leito no hospital. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Rio de Janeiro tem mais vagas de hospital do que o necessário para a sua população. Então qual é o problema? A turma aqui fica mais doente que no resto do mundo? Não. 2 problemas. Primeiro, tem muita gente fora. Então a gente acaba atendendo uma demanda que não é nossa. É um problema mais difícil da prefeitura resolver. Na verdade, quem teria que resolver seria as outras prefeituras. Então a gente investe no hospital para tentar melhorar. Mas o maior problema é a falta de atenção básica. Quem tem plano de saúde, está com dor de ouvido, o filho está com dor de garganta, a pessoa mais idosa tem problema de diabetes, pressão alta,
Como é que faz? Vai no médico, marca uma consulta, vai no médico e resolve o problema lá. A pessoa que não tem recurso para pagar o médico ou pagar um plano de saúde, o que faz? Essa pessoa vai no hospital, porque o hospital tem a obrigação de atender ali a emergência. Então, na fila do hospital, você tem mais da metade das pessoas que estão ali sem precisar. Se tivesse um posto de saúde que funcionasse direito. Como nunca teve, para dizer que nunca teve para nenhum, vamos aqui, para não dizer isso, da população de 6 milhões e 400 mil cariocas, a gente tinha 200 mil que conseguiam ser atendidos em pós-saúde. Mal atendidos, mas tinha 200 mil. A história do Rio de Janeiro conseguiu criar pós-saúde para atender 200 mil cariocas. A gente, hoje, com as clínicas da família que a gente começou a construir, a gente atende a 2 milhões e 200 mil cariocas. Você fala assim, mas isso é tão fácil, vocês construíram aí 66 clínicas da família, isso é tão fácil ampliar assim. Por que nunca ninguém fez? Porque para ampliar esse negócio custa muito caro e o dividendo político é muito pequeno. Então a turma que senta na cadeira do prefeito fala, eu vou tratar de saúde, porque vai continuar dando reclamação e você gasta uma fortuna. Vou dar um número dessa fortuna. O orçamento da Secretaria de Saúde, quando a gente entrou no primeiro ano, 1.900 milhões de reais por ano, anual. Hoje, a gente tendo construído 66 clínicas e serão 70 até o final do governo. Né? Com 5 hospitais novos, ele duplicou aqui o Hospital Porto, fez o Hospital da Ilha do Governador, ainda não inaugurou, vai estar inaugurando em breve. O novo Pedro II, que é o primeiro municipal da zona oeste da cidade, a maternidade nova aqui do lado do Souza Guiar, no centro da cidade, e o Hospital da Mulher em Bangu. São 5 novos hospitais que a gente tem na cidade. E essas 70 clínicas pulou de 1,9 bilhão do orçamento anual para 4 bilhões de reais. Ou seja, 2 bilhões e meio a mais. Nesse ano, se a gente tivesse mantido aquele gasto lá, o número de reclamações ia ser mais ou menos a mesma coisa. Não muda muito. A gente está em 2%, a gente precisa chegar a 5 e pouco bilhões de cariocas com atenção básica. Você tem aí quase 3 milhões que não são atendidos. Né? A gente quer botar mais 70 clínicas no próximo tempo que a gente acha que vai atender todo mundo. Né? Mas se a gente tivesse mantido aquele gasto, a gente teria economizado só esse ano 2 bilhões e 100 milhões de reais. Isso dava para fazer 4 a 5 vezes todo o asfalto liso que a gente fez na cidade inteira, que rende muito mais voto. Ou dava para urbanizar, sei lá, 400 comunidades carentes. Né? Então, o político em geral, ele fala assim, vou gastar com saúde, deixa para lá. Aliás, a gente na administração anterior foi tão irresponsável essa decisão que a gente teve intervenção federal na área de saúde aqui, né? Por falta de investimento, de atendimento à população. Mas, em geral, o político acaba deixando para fazer outras coisas que rendem mais votos. Aí eu faço sempre essa pergunta, mas será que o prefeito ele é eleito para tratar daquelas coisas que dão voto para ele, ou ele é eleito para tratar daquilo que tem que ser tratado na cidade? Então a gente procurou pensar de uma forma diferente, entendeu? Investir naquilo que tem que ser investido. E não fizemos tudo que tem que ser feito na área de saúde, porque nem dá. A sociedade não consegue nem absorver. Para vocês terem uma ideia, para você contratar um médico imediato, para botar ele trabalhando em Bangu, a turma do contrato nas clínicas da família está tendo que pagar 15 mil reais, senão não tem médico, o médico não vai. Então a sociedade sequer está formando profissionais necessários à ampliação desse sistema de atenção básica que a cidade está tendo. Aí você tendo esse sistema funcionando, a gente acaba tendo uma diminuição grande nas filas de hospital, isso já aconteceu na Zona Norte, já aconteceu na Zona Oeste, e aí os hospitais passam a poder funcionar melhor. Eu podia falar a mesma coisa na área de saúde, de educação, desculpa. A área de educação, quando a gente entrou, o Rio de Janeiro estava lá embaixo, o IDEB, que é o que mede o índice de educação básica e compara com as outras capitais. Estava tão ruim que inventaram uma tal de uma aprovação automática. Essa aprovação automática, por que foi feita?
Porque o INDEB ele tem 3 quesitos. O primeiro é a nota das crianças, o segundo é o índice de evasão e o terceiro é o índice de repetência. Então, como o Rio de Janeiro estava lá embaixo, porque a educação estava muito ruim, a qualidade estava muito ruim, o que a administração passada fez? Cria a aprovação automática, aí o índice de repetência cai a zero, a gente sai lá de baixo e pula alguns pontos para cima. Então, artificialmente, você subiu a nota do Rio de Janeiro, mas sem melhorar a educação das crianças. Uma maldade, porque a criança que não estudava, se sabe que vai passar direto, aí não estuda nunca mais. Mas a que estudava começou a parar de estudar, porque sabia que ia passar direto, né? Então a barbaridade que estava fazendo com o futuro das crianças, as 700 mil elas estudam aqui. O que a gente fez? A gente acaba com a aprovação automática, na hora que a gente acaba com isso, a gente começa a investir naquilo que o pessoal da Secretaria Municipal de Educação, que são os mesmos, pediu, né? A gente começa a botar lá as mesmas pessoas, só que dá condições para eles trabalharem, e o resultado a gente pulou lá de baixo, lá para cima no INDEB, ficamos em quarto e quinto, respectivamente, no primeiro e segundo segmento, né? Melhorando bastante o sistema. Agora, a meta da gente é chegar em primeiro, e não é por prepotência, ou seja, lá o que for. O Rio de Janeiro, o lugar de capital cultural do país, é o primeiro lugar na educação, e não pode abrir mão disso. Aqui estão os principais centros de pesquisa, as melhores universidades, os principais centros dos acadêmicos estão aqui no Rio de Janeiro. Então é isso que a gente quer. E o que a gente fez foi só dar condições para essa turma para trabalhar direito. Só um númerozinho que também é bom dar. Quando a gente entrou na prefeitura, faltavam 6 mil professores, era o déficit. 6 mil. A gente, além dos 6 mil, Paulo, a gente contratou 8 mil novos. Foram 14 mil ao todo. Os 8 mil novos eram para cobrir a turma que estava se aposentando e para ampliar também a pensão, né, porque você tem